Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer mini pizza quadradinha para a festa. Então não pule nenhuma etapa, observe todas as dicas e todos os segredinhos, porque eu vou lhe mostrar a quantidade ideal do molho, do recheio e além disso eu vou lhe mostrar o segredo de como deixar as porções da sua mini pizza com a mesma espessura. Vamos lá para o passo a passo? Pessoal, essa é uma massa coringa e essa receita ela é fácil e prática. Você só tem que prestar atenção nas dicas e segredinhos da produção. Aqui eu tenho 250 ml de leite e ele está em temperatura ambiente, 75 ml de óleo, um ovo, 10 gramas de fermento biológico seco, é um pacotinho, uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de açúcar. Aqui eu tenho 550 gramas de farinha de trigo sem fermento e use uma farinha de trigo de boa qualidade. E eu vou mostrar a marca, mas assim, olhe, eu não estou fazendo propaganda, ninguém patrocina o canal. Na verdade, quer dizer, patrocina sim. Você patrocina o canal, curtindo, comentando, compartilhando, dando seu like. E dá aí o meu like, não esquece não, viu? Olha, a marca que eu estou usando é essa aqui. Ó, tipo 1 sem fermento. Agora eu vou sovar essa massa aqui na bancada desse jeito aqui, olha. Eu vou fazer isso daqui por uns 5 minutos. Pronto, já sovei a nossa massa aqui e agora eu vou abrir essa massa. Mas antes disso, escreva essa dica muito importante aí no seu caderninho. Não tente abrir a massa sem deixar ela descansar por uns 5 minutos. Porque se você não deixar a massa descansar, você não vai conseguir abrir com facilidade no rolo. Gente, isso é muito importante. Faça isso e vocês vão perceber. Eu vou dividir aqui. Coloque um pouco de farinha. Cubra a massa e deixe ela descansar por uns 5 minutos. A nossa massa já descansou. E olha só como ela fica bem maleável. O recheio, você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. Aqui eu tenho 150 gramas de queijo mussarela, 150 gramas de presunto, 250 gramas de queijo mussarela e 250 gramas de linguiça calabresa. É aquela linguiça fininha e ela é ótima para fazer mini pizza. Aqui eu tenho 100 ml de molho de tomate, 10 azeitonas cortadas em tirinhas e vou finalizar com orégano. E o queijo e o presunto eu passei no processador. Se você não tiver o processador, não deixe de fazer. Você vai comprar o queijo e o presunto em pedaços, não compre em fatias. E aí, ó, você vai usar esse lado aqui mais grosso do ralador, fica perfeito. A porção da massa que você não vai trabalhar no momento, é bom que você cubra para que ela não fique ressecada. Olha, fica tão fácil de abrir, sabe? Olha só, não é nem força, é jeito. Prontinho, a nossa massa já está aberta. E para que você tenha noção da espessura aqui da massa, use um espeto de churrasco. Olha. Pessoal, esse kit aqui de cortador, vocês compram em casas que vendem produtos para a festa. Eu vou usar esse tamanho aqui, é um quadrado, cada lado aqui tem 6 centímetros.
Ah, Edva, eu não quero fazer minha mini pizza quadrada. Faz redonda, não tem problema não. É porque aqui é uma ideia, sabe, pessoal? Pense você falar aí que você tem no seu cardápio a quadradinha, a mini pizza quadradinha, é um charme, sabe? Se você não tiver o quadrado, não deixe de fazer. Você vai usar esse modelador aqui que você só encontra nos lugares especiais. Aí, no seu lar. Olha só, um pratinho de isopor. Todo mundo tem, né, pessoal? Um pratinho de isopor. Aí eu cortei aqui, ó, porque aí você pode fazer isso e cortar com uma faca. Ai, gente, me dá essa moral, se inscreve no canal. E eu não acredito que você ainda não deu meu like. Depois de uma dica dessa, ah não, eu vou esperar. Obrigada. Outra dica para você escrever aí. Assim que você terminar de abrir, não pegue logo o cortador e vá cortando não. Deixe ela relaxar um pouco, sabe? Isso é muito, 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 muito importante. Aqui, olha, eu já percebo que ela já relaxou mais. Por que, Edva, isso? Porque quando você cortar, é natural que ela encolha. E quando você deixa descansar, ela vai encolher? Vai, mas vai ser bem pouquinho. Olha, esse cortador aqui, ele tem dois lados, sabe? Esse lado aqui, que é o lado que você vai apoiar, e esse lado aqui, que é um lado que funciona como corte. E a sobra aqui, você vai fazer isso, vai deixar descansar para abrir novamente. Se você tentar abrir novamente desse jeito que está aqui, você não vai conseguir tão facilmente. Dicas de milhões, viu? Vá anotando aí no seu caderninho. Aqui eu tenho uma forma, eu estou untando ela apenas com óleo. Quando você for colocar nas formas, não coloque próximo um do outro, porque ele fermenta um pouquinho, sabe, pessoal? Deixa assim, mais ou menos essa distância. Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você guardou. Pegue ele aí, porque eu ainda vou precisar muito dele. Olha só, escreva aí no seu caderninho, para a quantidade de farinha de trigo que eu passei para vocês, 62 unidades. A quantidade depende do tamanho que você vai escolher aí para cortar, tá bom? Antes de rechear, você tem que fazer isso. Por que que você tem que fazer isso? Para evitar que quando ela for assar, ela crie bolhas de ar. Então, você tem que fazer isso aqui. Não precisa pré-assar, tá bom? Desse jeito que está aqui, já vamos rechear e colocar para assar. E também não precisa deixar descansar para fermentar. O único descanso foi aquele que a gente deixou para abrir a massa. Faz aí, confia em mim e depois volta aqui e fala para mim nos comentários. E a quantidade do molho é pouca, pessoal. É uma mini pizza, sabe? Apenas uma colher de chá. Nem precisa ser tão cheia. Aí, se você for fazer para vendas, quando você for pegar no recheio, use luvas. A quantidade do recheio, pouquinha, não precisa muito. Ó, só para que você tenha ideia, olha só, pouquinho mesmo. A de mussarela, para não ficar somente o queijo, eu gosto de colocar um pedacinho de azeitonas. Opa! E se você me perguntar nos comentários se pode congelar, pode. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, inclusive de mini pizzas, tanto para festa quanto para lanchonete. E lá eu mostro passo a passo de como congelar. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para vocês.
E agora eu vou levar para o forno. E olha só, o tempo de forno, isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, no máximo 15 minutos. E ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. Não tente tirar da forma agora. Deixe esfriar um pouco, porque as mini pizzas estão terminando o processo de cozimento delas. Para você que me acompanha, sabe que quando eu faço os salgados de festa, eu uso a forminha de papel, coloco o tapetinho e coloco o salgado aqui. Mas aí teve uma época, um tempo atrás, que uma pessoa falou assim, a turminha do nojinho... Você não forra a caixa? E, gente, eu fiquei pensando nisso, sabe? E como eu gosto de compartilhar as coisas com vocês, estou em constante aprendizado, agora eu quero saber. Você que trabalha aí com salgados, fala pra mim, você forra? Gente, até para entregar as pizzas eu nunca forrei não. Mas hoje aqui eu vou forrar e eu preciso da sua ajuda, viu? Você pode forrar com papel manteiga. Eu vou forrar aqui com esse tipo de papel que eu comprei na Casa das Embalagens. E aí agora eu quero saber se você forra ou não. Você pode colocar assim também no pratinho de isopor, faça um pratinho misto, aí passe o plástico filme. Tenha o cuidado de passar apenas uma vez, não fique passando várias vezes o plástico filme não, porque o cliente, ele come com os olhos. E sobre o preço, eu não posso falar para vocês, porque isso depende do valor dos ingredientes aí, de região para região. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, porque eu já tenho aqui no canal mostrando passo a passo de como você deve calcular o preço de vendas dos seus salgados. Nessa caixinha eu coloquei 25 unidades. Olha, coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. E agora eu vou experimentar. E olha só, a espessura. Deixa eu experimentar. Gente do céu, olha. Tão levinha. Uma massa, sabe? Maravilhosa. Muito bom. Uma delícia. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser aprender ainda mais, eu tenho um e-book de salgados de festa com várias dicas e segredinhos para você ter ainda mais sucesso na sua produção. O link para a compra está na descrição. Um forte abraço e até o próximo vídeo.